Mesa Redonda, no Empreenda Cast. Fala, meus queridos, beleza? Vai roubar? Por essa ninguém esperava. Saí da geladeira e estou aqui em mais um Empreenda Cast, finalmente. Que saudade de gravar, meu querido. Gostoso, né, cara? Acho que esse é um negócio... Tem uma coisa que a gente faz bem, é gravar e se divertir aqui, né? A gente tava com saudade de você, hein, Thiaguinho? Confesso que eu fiz todo um teatro pra fazer você vir gravar e parar de editar. Eu achei por um minuto que ia ser hoje só a mesa do lado B do Empreenda Cast, tá ligado? Eu, Wellington, Cerejo... Nada, é só lado A e o Destro acabou de ser promovido a lado A do EmpreendaCast. Opa, eu gosto assim, hein? Animal, galera. Bom, pra quem já tá estranhando aí, vamos aqui pra nossa abertura tradicional. A teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Gustavo Passi, DTO na Sul América. Fala aí, galera, saudade de vocês. Daniel Destro, Squad Lead na Magalu. E aí, galera, de novo aí, como é que vai? Bruno Gouveia, Squad Lead na Magalu e host do Cabeça de Lab. Fala, jovens, aqui, ó. Tô aqui também no Empreenda e valeu pelo convite, pessoal. E eu esqueci o que eu ia falar além disso aí, mas é isso aí que eu não apresento, então eu nunca preciso lembrar de nada mesmo. Muito bom. Show de bola, show de bola. Pessoal, a gente tá com essas figuras aqui no EmpreendaCast porque hoje o papo é sobre Squad. Essa buzzword que tá aí no mundo da tecnologia há um bom tempo e foi popularizada pelo pessoal lá do Spotify, que basicamente é uma estrutura de time multifuncional que ultrapassou as barreiras das empresas de tecnologia e ganhou o mundo corporativo. Mas afinal de contas, o que é de verdade esses squads? Como é que eles funcionam? Como é que eles se estruturam? Esse vai ser o papo da nossa mesa redonda aqui do EmpreendaCast de hoje. E, para começar, como é sempre bom lembrar, essa mesa aqui, imagina uma mesa bonita, aquela mesa de mármore grandona, que a gente tá com convidados aqui de garbo e elegância, né? Então a gente precisa receber o pessoal numa mesa bonita. Uma mesa bonita dessa, ela precisa estar também limpa, brilhante, cheirosa e não existe nenhum produto melhor para limpar não só a sua mesa, mas a sua casa e ficar livre aí de todos os problemas de saúde do que com os produtos da Ive. A Ive, que é o nosso patrocinador aqui da mesa redonda do EmpreendaCast. São produtos aí de origem orgânica, que são amigos do meio ambiente, fazem muito bem, e você vai ver que com apenas 4 garrafinhas você consegue limpar todos os cantos da sua casa. Tem limpador multiuso, tem lava-louça, tem desinfetante, tem desengordurante, tem também produtos para limpar a sua roupa. Maravilhosos, eu uso aqui na minha casa. Quem acompanha o EmpreendaCast aí há mais tempo, lembra que na gravação ali com o Marcelo Edert da Ive, eu, no meio da gravação, parei para assinar, porque eu me apaixonei pelo propósito do cara, pelos produtos, pela forma como eles realmente estão preocupados aí com a economia circular e com o mundo de forma geral. Então, se você também quiser ficar apaixonado pelos produtos da Ive, corre lá no Ive Brasil, yvybrasil.com, não tem OBR, é só .com. Adiciona lá o código EmpreendaIve, lembrando que Ive é YVY, e você vai ganhar 10% de desconto na sua assinatura aqui, ó, na conta do EmpreendaCast. Show de bola? É isso aí, muito bem. Tá saindo melhor do que o combinado. Bom, pessoal, a gente não tá aqui com o Gabrielzinho na mesa hoje, mas o Gabrielzinho sempre está presente aqui com a gente, com as pautas maravilhosas que ele escreve. E o Gabrielzinho é o cara dos números, né? O rapaz ali da XP, o rapaz do dinheiro, né? Então ele manja de trazer a informação quente pra galera, e ele sempre traz aqui pra gente alguns dados do mercado e do assunto que a gente vai discutir pra elucidar aqui, pra todo mundo entrar na nossa conversa já com a mesma ideia aí do big picture da parada. Então, alguns dados que o Gabrielzinho trouxe aqui pra gente, que segundo um estudo de 2016, realizado pelo Instituto Coleman Sparks, espero que o nome seja esse, que entrevistou 1.770 executivos de 21 países, entre eles o Brasil, cerca de 88% das companhias aplicam os métodos ágil em algum nível na sua organização. E de acordo com um estudo da consultoria PwC, aí a famosa PricewaterhouseCoopers, com 2.216 executivos de todo o mundo, publicado em 2016,
2017, 22% das empresas que lucraram mais nos 3 anos anteriores à pesquisa usavam metodologias ágeis na maioria dos seus projetos. E também tem ali o artigo do Spotify, que também virou um vídeo depois, que é o Spotify Engineering Culture, que compartilha como que eles trabalham com squads lá no Spotify e que é considerado por muitos a primeira publicação onde é abordado o tema na prática. Todos os links dessas coisas todas estarão aqui no post do nosso episódio, então é só você acessar lá empreendacast.com.br, vai encontrar ali esse episódio maravilhoso, clica lá e você vai ter acesso aos links, inclusive esses aqui, desses estudos que o Gabrielzinho levantou pra gente. Bom, tendo agora a visão aqui desse mercado, como que são os squads, como que isso tá mudando a economia. Antes da gente entrar aqui nas perguntas, vamos dar espaço e palco aqui, né, pro pessoal também conhecer um pouco mais vocês aí. Brunão, conta um pouquinho aí quem é você, o que você faz lá na Magalu. Boa. Bom, eu sou Squad Lead lá. Eu tô agora no Magalu, mais especificamente no Luiza Labs, há 7 anos e pouquinho. Quando eu entrei lá, a gente era bem pequeno, assim, o Labs tinha nem 20 pessoas, hoje a gente tá com mais de 1.000. Era tudo mato, o famoso era tudo mato aí. Da hora. Então, eu pude ver bastante coisa, cara. E eu pude ver todos os erros que a gente cometeu e as dores que a gente passou pra tomar decisões de cada vez ir trabalhando mais o ágil, né? Acho que o ágil, quando você olha a história do Magazine, putz, cara, ágil tá no coração da empresa há muito tempo, saca? Em como a empresa lida com o cliente, em como coleta informação do cliente, como deixa o cliente participar, como troca. É legal ver isso, e conforme a gente foi crescendo e tomando mais responsabilidades formais, a gente foi vendo o quanto que a gente fazia de coisa que cruzava com coisas que estavam na organização como um todo há muito mais tempo, assim. Então, nada é coincidência nessa vida, né? Bom, eu entrei lá, eu era dev, no meu primeiro dia eu já saí às 2 da manhã, eu entrei pra fazer uma plataforma lá de e-commerce que a gente tava fazendo nessa época, a gente tava reescrevendo, né, e o desafio era ficar em pé na Black. Caraca, você entrou na Black Friday. Eu entrei pra fazer a plataforma que ia ficar em pé na Black de 2013. Suave, né? E ficou, cara, mas a gente fez em 3 meses. Foi tipo sem pressão, né, foi suave, assim, mas foi bem isso aí, cara. Tinha um amigo meu que trabalhava lá e a gente trabalhava junto em um portal de notícia lá pra 2010. E aí, basicamente, ele falou, cara, eu tava descontente do lugar que eu tava antes e queria uma mudança. E ele me chamou, falei, cara, putz, tô a fim de sair daqui. Ele falou, vem pra cá. Só que o problema é que você vai vir aqui, a gente tem um desafio desse tamanho aqui e você vai ter que fazer uma parada meio forte pra entregar isso aqui. Mas beleza, né? Trabalha com tecnologia, você tá acostumado a ter esses esforços que outras carreiras, às vezes as pessoas não têm tanto, mas em tecnologia é mais frequente a gente ter esse nível de desafio. Pelo menos comigo sempre foi assim. Então, depois disso, basicamente, eu fiquei uns 6 meses, né? 3 meses trabalhando nela pra entregar pra Black, depois mais uns 3. E depois o Labs começou a cuidar do e-commerce, né? Foi no começo de 2014, mais ou menos. E aí, a gente começou a expandir um pouco a plataforma e transformar tudo em microserviços, que é um outro paradigma de arquitetura e tal. E aí a gente começou a fazer isso pra conseguir lidar com a escala do negócio. Que assim, desde essa época, o Fred já falou, putz, vamos fazer um negócio do Luiza Labs, ter mais foco em trazer agilidade pra companhia, esse foco em desenvolvimento e contaminar a empresa toda pra gente ser uma empresa cada vez mais de tecnologia e tudo mais. Então, com esse olhar, o Labs começou a ganhar essa missão grande. E nessa missão toda, por estar bastante tempo lá e por ter essa loucurinha de me jogar nas coisas, eu sempre fui meio metido nos projetos que eram meio ou vai ou racha. Então, a gente fez a plataforma de marketplace, hoje eu cuido do catálogo, sou Squad Lead de catálogo, e basicamente assim, dentro do e-commerce tem 3 ou 4 coisas que não pode parar nunca, né? Uma delas é catálogo, porque a gente vende produto, então basicamente, se o que o meu time, a gente cuida lá, parar de funcionar, basicamente a gente não vende nada. Então, em 2015, a gente começou a reescrever o que a gente tinha da parte de catálogo, e foi nessa época que eu comecei a cada vez mais lidar com a parte de gestão. Eu sempre fui de querer ajudar os outros, ajudar a falar quando os outros não estão a fim de expor, de levantar a bola e, sabe, representar os outros, assim. Eu sempre gostei disso. Tanto que é por isso que eu apresento o Cabeça aí. E aí, o que a gente acabou fazendo ao longo dos anos foi naturalmente exercitando isso em mim, assim. E eu fui querendo cada vez mais, e agora faz uns 4 anos que eu basicamente faço só isso, né?
Só isso entre aspas, né? Porque, na verdade, é complexo de gestão, né? Muito bem. Você mencionou cabeça, só pro cara contextualizar, né? Você apresenta o Cabeça de Lab. Isso aí. Que é o podcast, né? Até pra galera já ir lá, colocar no Spotify, separar na playlist. Por favor. Vai encontrar o Brunão por lá também, né? Eu ia falar que agora que eu sou Magalu, né? O Cabeça de Lab é o melhor podcast de tecnologia do Brasil. Antes eu tinha outro que também é muito bom, o Hipster do Paulo. O Paulo falou que é o segundo melhor e o nosso adesivo tá no notebook dele. O Paulo é o Paulo Silveira, quem estiver ouvindo aí e falar Paulo, né? Não sei se todo mundo tá familiarizado, mas é o Paulo Silveira, que é CEO da Lura e da Kaelo. Que entrevistou ele também, um cara excepcional. Brincadeiras à parte, os dois podcasts são de um nível bem alto, assim, pra galera envolvida no mundo de tecnologia que quer absorver o conhecimento na prática, né? O legal do Cabeça é justamente isso, cara. A gente fez ele com essa intenção, né? De abrir pra galera o que a gente faz lá e compartilhar, falar do dia a dia, das coisas que a gente usa, de como a gente pensa. Basicamente, qualquer conversa que a gente teria lá dentro, a gente grava e publica como episódio. Tipo, putz, eu tô no corredor conversando sobre, sei lá, erro que um dev comete, que é um dos episódios que a gente lançou há pouco tempo. A gente vai lá, grava e publica. Putz, a gente tem essas ideias assim. A ideia é bem essa mesmo. Fazer todo mundo bem próximo. Vamos colocar o link no post também pra galera acessar e enxurradas de mensagens lá pra galera do Cabeça de Lab. Enchem o saco do Bruno lá, sonhadores. É isso aí. E quem gostar, comenta no nosso grupo no Telegram também. É isso aí. Muito bem. Juizão Destro. E você, cara? O que você tá fazendo da vida aí? Você que já vem aqui mais do que meu cunhado, por exemplo, que invade minha casa regularmente. Eu já de convidado aqui tô passando a fazer parte da família, hein? E é uma honra pra mim. Bom, hoje a gente tá gravando esse podcast aqui faz pouco mais de um mês que eu passei a integrar o time do Luiza Labs, né? A Magalu, como o Bruno falou, foi uma empresa que sempre teve essa coisa de ser ágil, de sair na frente, de inovar. E eu, como um cara basicamente do ramo de tecnologia, acompanho não só o Magalu, como muitas empresas que usam tecnologia ou negócio em si. E ela, de fato, é uma das empresas que sempre teve no meu radar como uma empresa a ser seguida, uma empresa a ser observada. E aí, recentemente, um grande amigo me convidou para fazer parte do time, e eu sou um par de trabalho do Bruno, embora a gente não trabalhe juntos, né? Porque, enfim, o Lab tem mais de 1.000 pessoas trabalhando lá. Só pelo que eu levantei ali, a gente tem mais de 100 squads diferentes. É isso aí mesmo. Do Luiza Labs, pra se ter uma ideia. E aí eu tenho a mesma função do Bruno, né? Que eu sou um squad lead, mas de um outro time, de uma outra parte dessa plataforma toda do Magazine Luiza, né? Hoje eu tô dentro da tribo, que é a tribo de inteligência comercial, e a minha squad especificamente trata de precificação e promoção. Então a gente dá suporte à parte do que acontece no e-commerce, né? No e-commerce marketplace, e também as lojas físicas, né? Então esse é o desafio que a gente recebeu lá dentro. Então estou com uma equipe 100% nova em termos de Magazine Luiza, o que é um desafio, na minha visão, até dobrado, porque você conhecer a cultura nova, a tecnologia do ponto de vista de como ela é usada dentro da companhia nova, pessoas novas, mas com um time bastante competente. Então, acho que tem um desafio duplo aí que vai ser bastante interessante de descobrir ao longo do tempo. Você começou agora com o time todo remoto? Exatamente. Por causa dessa pandemia, eu sequer pisei dentro do Magazine Luiza, né? Então, a gente tá com um time que começou exatamente esse mês. Estamos com 4 pessoas aí, que nenhuma delas pisou dentro do Magazine Luiza, e a gente já está entregando. Então, para aquelas pessoas até que ficam com o pé atrás falando, eu consigo pôr o meu time para trabalhar remotamente, né? Só como exemplo, o nosso time nunca pisou dentro da empresa, as pessoas que estão no meu time nunca viram as outras pessoas que tem dentro do Luiza Labs, e a gente já está produzindo, entregando e colocando coisa em produção. É possível, acho que o que cabe aí é a maturidade das pessoas, né? E, óbvio, uma boa coordenação para que isso aconteça. Nossa, mas é desafiador criar engajamento, hein, cara? Remoto, em quem é novo, assim. Parabéns. E boa sorte. Valeu. Bom, e eu não sei se todo mundo sabe também, mas o Gustavo, antes de ser ali DTO na Sul América, ele também participava da garagem de inovação, né? Lá na Sul América.
E também teve contato ali com o Squad, participou, ajudou a montar tudo. Ô, Gus, como é que foi sua experiência também lá na Sula? Até o fato de eu escutar o Cabeça de Lab, as minhas pronúncias você vai ver que são bem zoadas, viu, Brunão? Que eu tô aprendendo inglês ainda, tô esperando a WhatsApp. Ih, cara, relaxa. A WhatsApp patrocinar nós. Então, cara, e eu tive o privilégio, eu agradeço todos os dias de ter trabalhado numa garagem de inovação, de ter contato com a metodologia ágil, com a forma de pensar e poder exercer o empreendedorismo, né? Que eu acho que é o grande diferencial, independente de como você executa e constrói alguma coisa, né? Eu costumo falar pra galera que até no papel de pão você consegue construir coisas excepcionais com pessoas excepcionais, né? Muito mais que outra coisa. Porém, na garagem eu tive o privilégio de conhecer metodologia ágil, de executar de verdade, de construir coisas legais com pessoas excepcionais, muito bem encaixado. E esse lance que o Destro falou, né? As pessoas nunca se viram, mas estão produzindo, estão entregando. É um lance muito legal de quem tá fechado com o propósito, né? E na garagem a gente desenvolveu diversas coisas lá dentro, com times bem enxutos. E, claro, fomos odiados por um bom tempo, né? Por ter começado nesse modelo e vai arrumando algumas briguinhas aí no caminho. Porém, né, você começa a educar pelo exemplo, começa a transformar e mudar a cultura da galera pelo exemplo. Então, a experiência na garagem de quase 4 anos dentro de uma seguradora centenária, né? Que o sistema demorou um tempo a chegar na Sul América. Mas a gente foi um dos pioneiros aí dentro da companhia a puxar essa bandeira. E me lembro do primeiro User Experience contratado da Sul América. Foi registrado como analista de sistemas pleno. O cara ficou muito puto porque a gente não tinha nem nomenclaturas nos cargos. Né? Ninguém nem sabia o que era, né? Não, cara, recentemente, né? A Sul América tá passando por uma transformação, né? A gente tá aprendendo muito, inclusive a Magazine é uma referência pra gente estudar bastante, mas a gente teve o primeiro Scrum Master registrado ano passado, né? Então estamos falando de um negócio muito, muito próximo aqui, né? Muito atual no momento da Sul América. Então eu lembro dos primeiros UX que a gente contratou, que a gente teve primeiro que explicar a sopa de letrinha pra galera, o que era, e a turma foi entendendo o que tá rolando. Hoje a gente já tá num nível muito mais legal, a Sul América tá numa velocidade muito bacana, né? Já é uma realidade em várias outras áreas. Eu não tenho 100 squads lá na Sul América, mas eu posso dizer que a gente tá perto dos 30, beirando os 40 squads rodando pela companhia. E o legal é que é um caminho sem volta, isso é o negócio mais da hora, de quem tem a possibilidade de viver uma transformação, que é dolorida, mas é legal pra... Toda mudança traz uma dor, né, cara? Esse negócio de squad virou tão hype que no Extreme Makeover eles chamam de squad, né? A equipe, não é equipe, é squad. Então, trouxe até pra esse nível, assim, né, cara? Aquele programa de casa, de reforma de casa? É, cara. Caraca. Tem com o Otaviano Costa, aqui no Brasil, e ele chama de squad a galera, assim. E o Gustavo falou aí da garagem, né? Eu tive o prazer lá de conhecer o ambiente, a garagem da Sul América, e foi uma experiência até transformadora pra mim, Gustavo, porque além da agilidade, aquilo era muito experimental. E você falou uma coisa interessante, né? Uma empresa centenária, de um ramo totalmente convencional que é seguro. Ou seja, a história do seguro no Brasil acho que mudou, mas nunca foi tão disruptivo, né? E aí vocês vêm com uma garagem, fazendo experimentação, criando coisas malucas, novas, e aí você falou, né? Entregando para virar exemplo, né? Isso foi muito legal e me ajudou, inclusive, levar essa experiência, esse conhecimento para outros lugares que eu passei depois. Cara, isso é um negócio que até como DTO hoje, né? Tive a felicidade de ser promovido e passar por todas as cadeiras que eu tive a oportunidade na Sul América. Mas, cara, eu costumo dizer pra galera, eu tô escrevendo um livro, né? Da transformação digital por trás de uma empresa centenária. Claro que meus chefes ainda não sabem, nem sei se vão autorizar. Mas se não autorizar, eu só troco o nome dos personagens. Mas o que eu tenho escrito é... Parte de um capítulo é o dinossauro criou asas, né? E é justamente o momento que eu começo a ver aquele dinossauro, aquele mamute pesado, né? Um negócio que você fala, cara, como é que isso vai criar asa e vai voar, né? Ver isso começar a bater asa e ele ter condições de voar suficiente como qualquer outro, né? Isso só quem é maluco, né? Na época, o cara que liderava isso, Cristiano Barbieri, que hoje é meu VP, ele apostou numa parada que talvez no mercado ninguém teria essa audácia. Com stakeholders tão difíceis, né? Como é o corretor, é um cara que tem que se reciclar rápido, aí senão a profissão vai acabar. A gente vem de sinistro, vem de saúde, né? A gente vem de risco, na verdade, precifica risco. Então a gente mexe com a saúde das pessoas. Agora, em meio à Covid, eu tô mega impressionado com o que a companhia tá fazendo em meio à crise que a gente tá vivendo.
mas a gente está entregando muito mais do que conta médica, né? A gente está entregando saúde para as pessoas e cuidando. Tudo isso é muito legal de olhar num mercado que, cara, a primeira apólice da Sul América foi uma apólice de seguro de vida em outro século, tá ligado? Sim. É muito doido você ver isso e participar disso. Por isso que eu acho que dá um enredo muito legal de livro, naipe 3M, por aí vai, né? Show de bola. Mas, pessoal, a gente tá falando aqui muito de squad, vários termos e tal, mas eu não sei se todo mundo aqui dos nossos ouvintes tá acostumado com esses nomes, todos esses termos. A gente consegue explicar aqui rapidinho o que são os squads e quais são os principais papéis dentro de um squad? O que é um squad leader, o tech lead, o product owner, scrum master, time de desenvolvimento? O que é essa sopa de letrinha? E se existe alguma hierarquia entre esses papéis também? Cara, eu sempre tenho uma explicação muito simples, porque se você vem de um contexto de mercado em que você já trabalha há algum tempo, você provavelmente já carrega um modelo mental de como sua organização ou alguma organização vai estar estruturada. Então, eu acredito que todos nós chamamos equipes de equipes. E squad é um negócio mais recente. Então, quando alguém fala, o que é squad? Eu falo, cara, é uma equipe. A diferença disso, de squad e de ágil e de scrum e todas as coisas do tipo, é o como você descentraliza a tomada de decisão e a capacidade de todo mundo influenciar o ecossistema e como as coisas são realizadas e como você distribui demandas e como as pessoas se movimentam e se auto-organizam para atacar aquilo e entregar o melhor que for possível. Assim. Talvez seja muito mais cultural do que estrutural, né? Sim. E na real faz sentido você dar outro nome para contextualizar que você tá fazendo uma coisa de um jeito diferente. Sim. Mas, no fundo, é um time que trabalha de um jeito menos centralizado, mais distribuído. Então, acho que ao longo do tempo eu respondi essa pergunta várias vezes. Então, eu acho que essa é uma resposta relativamente curta, assim, que eu acho que atende a demanda. E aí, outro ponto com relação a papéis que você perguntou, né, Thiago? Assim, não tem regra, né? Acho que o Bruno tocou num ponto que é o mais importante aí, é a descentralização. Então, eu falo que mais do que estrutural é cultural, porque a empresa, se ela não está habituada a uma mentalidade mais ágil, a uma mentalidade mais horizontal do que hierárquica, não quer dizer que ela vai falhar, mas pode ser que seja mais difícil a adoção e a virada de chave para essa cultura. E aí a gente não costuma falar em chefia, né? Obviamente você tem que ter o papel de liderança, né? É que não necessariamente é uma chefia. Né? Para mim, uma liderança era muito mais importante do que uma chefia, porque para mim o líder conota alguém que tem uma capacidade, seja de transformação, de engajamento, de fazer as pessoas se unirem e agirem em torno de um propósito central, isso que é o mais importante. E a questão dos perfis, ela vai variar. Eu falo que é o seguinte, qualquer framework, metodologia, prática, cara, nunca pegue ela by the book, ou seja, nunca aplique ela como você leu no livro, no artigo, ou como o Spotify fez, por exemplo. No entanto, absorva o conhecimento de como o Spotify fez, de como está descrito no livro, de como o fulano usou e adapte a sua realidade. Né? Que papéis eu preciso ter dentro da minha realidade, da minha corporação, do meu modelo de negócio, da área que eu atuo. O que faz sentido para aquilo? Isso, para mim, é muito mais importante do que a receita de bolo, porque receita de bolo, nesse caso, não se aplica muito, não. Mas as práticas, sim, elas podem ser adaptadas e a palavra-chave, para mim, é a adaptação. Eu extrapolaria e falaria que receita de bolo raramente se aplica em algum lugar fora na cozinha, assim, saca? E até na cozinha você tem que adaptar várias vezes, cara. Mas... Vou falar que receita de bolo eu não consigo nem na cozinha, viu? Tem que me seguir lá no Instagram, Destra. É verdade. Não, e até receita de bolo, às vezes, vem 2 medidas. Medida do quê, cara? Tipo, sabe? Tem que se virar, adaptar, sabe? É assim que é a vida. A gosto. Show de bola. Tem um negócio que você falou sobre descentralizar que eu queria adicionar, que é no ambiente corporativo e quando você tá no mercado e você tem que entregar e você tem concorrente, você tem que ter uma liderança pra falar, galera, a gente tem que responder a uma mudança assim, assado, e é isso aí. Então, é necessário ter essa liderança por causa disso, mas é justamente o que o Daniel falou, é tipo, cara, não é um negócio de chefe, saca? Tem um livro que eu li há algum tempo e eu acho que ele representa muito bem a mentalidade do ágil, saca? Do tipo, desse negócio de descentralizar, que é o Extreme Ownership.
Cara, eu acho que é um puta livro bom. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, desculpa aí. Pode, tranquilo. Mas, cara, é um puta livro bom que ele diz bastante sobre a mentalidade de como você empoderar outras pessoas e como você descentralizar a tomada de decisão, saca? E ao mesmo tempo ele te dá exemplos de como você consegue, como líder, sinalizar que algumas situações você tem que saber se impor de uma certa maneira pra mostrar que alguma coisa é importante e merece uma atenção diferenciada e tal. Então é um livro que eu acho que pra quem é líder e não trabalha num ambiente ágil e quer entender a mentalidade, esse livro ele tem várias coisas que te trazem pra essa cabeça de putz, eu tenho que fazer uma coisa de um jeito diferente aqui, e ele cita casos e tal, então fica a dica aí. Até só pra gente não fugir da prática também aqui, que acho que é o objetivo, assim, eu vou dar um exemplo da minha squad lá, né? Era isso que eu ia pedir. Então, né, a gente tem uma PO, ou seja, é a pessoa que vai fazer a interface com o pessoal de negócio, ela vai entender a necessidade de negócio, ela vai mapear essas necessidades, ela vai criar um roadmap cruzando com a necessidade da área dela, de outras áreas interessadas e tudo mais, ou seja, foco na entrega de valor ao cliente, o que a empresa precisa no final entregar. Né? Que é mais do que um app, é mais do que um site, é mais do que um sistema. É o que o cliente precisa. Então a PO geralmente ela é essa interface. Aí tem a figura do Squad Lead, que no caso da minha equipe lá sou eu, e a gente tem uma equipe de desenvolvedores. E aí esse time ele vai variar de acordo com a squad, de acordo com a necessidade do perfil que ela precisa, né? Certo. Lá a gente pode ter front-end, back-end developer, ou até um cara, dizem que full stack não existe, ainda mais hoje em dia, né? Mas um cara que trafega mais no front e no back, porque nem todo time precisa de um front e de um back. Sim. Né? Nem todo time precisa de um cara de UX. Nem todo time precisa de um cara de mais infra ou DBA, por exemplo. Então isso vai variar de acordo com o time. Então essa basicamente é a característica da realidade que eu atuo. O Bruno provavelmente tem alguma coisa aí diferente. No meu caso, meu time só tem back-end e a gente tem até um viés de dados lá dentro e de algoritmo, de machine learning e tudo mais, porque a gente tem que lidar com um volume grande de produtos e tem que saber tratar isso de um jeito ágil e esperto, assim. Então a gente usa essas técnicas relativamente mais novas para lidar com isso. Mas quando alguém tá muito fora desse mundo, o que eu gosto de falar sobre squad também imagina que você tem um time que ele tem uma pessoa que é responsável por tirar as pedras do caminho e alguém que é responsável por executar as coisas. Tipo, em altíssimo nível é isso, sabe? O meu trabalho, do Daniel, é tipo, cara, fazer com que as coisas aconteçam e sejam entregues, e a gente tem que se virar nos 30 pra fazer isso acontecer. É o cara do bombo, né? Que dita o ritmo, né? É isso aí. A gente tem que manter o time engajado, tem que fazer o time entender quando, putz, a gente vai ter que entregar um negócio num prazo incrível e sabe, manter um time falando, putz, não, tá todo mundo entendendo por que isso é importante. A gente tem que ir lá questionar, às vezes, sei lá, cara, todos os níveis acima, do gerente ao diretor executivo, à presidência, a gente tem que ir lá questionar, falar, cara, eu acho que isso aqui podia ser assim diferente e tal. Nosso trabalho é fazer as coisas fluírem, assim. Então, pra quem tá muito fora e quer entender um pouco mais dessa visão, eu acho que é isso. Agora, quem tá dentro e fala, eu queria saber melhor como vocês se organizam lá na minha squad, a gente se organiza, como só tem back-end, não tem muita diferença. Eu fiz o papel de PO nos últimos 2 anos também, então eu trabalhei como profissional de produto, metade do meu esforço ali, e metade de squad lead. E aí, nos últimos meses, eu tenho trabalhado só como squad lead, o que é muito bom, porque você consegue dedicar mais energia para isso, com uma atenção diferenciada, otimizar algumas coisas, entender nuances de performance das pessoas e do time como um todo de uma maneira diferente. Então, eu venho percebendo isso, assim, ultimamente. Tem um outro papel, né, Bruno, que é o Product Manager também, que a gente não citou, mas ele tá muito envolvido aí com os POs, e geralmente esse cara, ele fica fora da squad, né? Ele fica muito ligado a uma área comercial, por exemplo, ou alguma outra área da estrutura da empresa. Sim, o que eu também gosto de exemplificar é que essa estrutura que a gente se inspirou, que é do Spotify, que a gente fez a leitura de como adaptar aquilo para o nosso cenário e evoluir a partir daí. Tanto que a gente começou com isso em 2017, se não me engano, e agora é o 3º ou o 4º ano, eu não sei contar, desculpa aí. Ainda bem que eu não cuido do checkout, né? Porque se eu não soubesse contar esse checkout, ia ser bem ruim. Mas a gente basicamente
pensa que essa estrutura, ela replica em vários níveis diferentes, sabe? No nível que tá mais próximo à execução, que é o nosso de squad, a gente tem lá alguém que executa, alguém que faz a gestão da entrega e alguém que faz a gestão de produto. Daí, no nível acima, você tem uma pessoa que faz gestão de vários produtos e gestão de várias células de entrega. E aí, no outro nível, você tem mais a mesma representação, só que com outros profissionais. Então, você tem, tipo, coordenador, gerente, diretor, cada um com seu nível de voo, que a gente chama, e cada um responsável por fazer essa orquestração e os alinhamentos dentro de cada um, né? A gente é bem ligado à execução, conforme mais você vai subindo, mais você tá ligado à estratégia e uma visão um pouco mais longa, né? Mas a analogia para qualquer camada dessa estrutura é meio parecida. Eu acho que um ponto importante aí que você trouxe até que essa cultura começou de 2017 no Luiza Labs, né, no Magalu como um todo. Acho que foi fruto, se não me engano, aí da chegada do próprio Henrique Imbert, né? Que ele é o diretor de agilidade organizacional dentro do Luiza Labs. E ele trabalhou dentro do Spotify, então ele bebeu diretamente da fonte original lá do Squad, né? Então acho que ele trouxe bastante dessa experiência pessoal. Eu posso até contar essa história aí, porque eu tava lá. A gente, em 2017, se eu não me engano, acho que foi 2017 mesmo, o Labs ficou responsável por toda a parte de tecnologia do Magazine, né? Antes a gente só cuidava de lojas e de e-commerce, só entre aspas, né? Mas, tipo, depois disso a gente passou a cuidar de absolutamente qualquer coisa que fosse TI e virou Luiza Labs. Aí, em 2017, a gente fez um summit, que basicamente é quando todo mundo de TI se encontrava em um lugar, e a gente pegou um hotel em Franca, e aí, basicamente, o Fatala, que é nosso CTO, ele trabalhou com o Imbert muitos anos atrás, e o Imbert estava trabalhando lá na Suécia, em Estocolmo, lá no Spotify, e ele tava morando lá com família, filho e tudo mais, daí ele, tava mudando pra Boston. Daí ele veio passar as férias no Brasil, o Fatala falou, cara, você não quer vir conhecer a gente aqui e tal, sei lá, vem conhecer. Daí ele falou, beleza, onde? Ele falou, em Franca. Daí, beleza, o cara tocou ir pra Franca lá. Achou que era do lado, é bem longe, tipo, bem longe não, mas é... É bem longinho, bem longinho. É longe pra caralho. E aí, basicamente, ele chegou lá, e daí o Fatala falou, legal, aqui tá gente, não sei o que lá. E, acho que seria legal você contar um pouco da sua história pra todo mundo ali no palco. E aí, subiu ele no palco e ficou fazendo um monte de pergunta pra ele. E depois ele ficou participando do dia a dia nosso ali no evento, conversando, vendo o que a gente pensava, vendo estratégia, como a gente compartilhava. E aí, nesse evento, basicamente, ele pensou, né? Cara, eu tô indo pra Boston, nos Estados Unidos. Ele falou, eu nunca me mudei pra Suécia com o intuito de ficar o resto da vida lá, sabe? Ele queria explorar coisas e aprender. E aí ele tava indo pros Estados Unidos com o mesmo intuito. E aí ele falou, é curioso que no Brasil tenha uma empresa querendo fazer esse tipo de coisa, e daí a gente fez um chaveco, ele veio pra cá. Então a gente meio que mudou a trajetória da decisão dele, assim. Da hora. Foi bem legal, cara. Que da hora, cara. Muito legal. Show de bola. Bom, pessoal, começando mais um bloco aqui da nossa mesa redonda, e esse bloco aqui é um oferecimento dos nossos amigos da Fit Anywhere. A Fit Anywhere é um aplicativo que vai transformar essa sua academia aí do prédio ou do hotel em um verdadeiro centro de treinamento onde você vai conseguir utilizar todos os equipamentos. Mas, nesse momento de coronavírus, de quarentena, de isolamento, a Fit Anywhere abriu gratuitamente todos os exercícios que você pode realizar em casa, sem necessidade de equipamentos, para que você possa ali manter a sua atividade física, manter a sua saúde em dia, mesmo sem poder descer para a academia do seu condomínio ou, enfim, para o hotel que você tiver. Então, vai lá, acessa a Fit Anywhere, baixa na loja de aplicativo aí do seu celular e comece a utilizar, tenho certeza que você vai adorar. Eu já recebi lá pelo Pessaro, nosso amigo, o Pedro, o prêmio de maior utilizador do Fit Anywhere durante a quarentena. Muito bem. É isso aí. Cara, agora vamos para um bloco que eu preciso fazer umas tocadas com vocês, perguntando o bom e o ruim de cada um. Vou começar com você, Destro. Cara, quais os grandes benefícios que você acha de atuar em um squad? E quais são os grandes desafios, né, que tem de rodar em modelo de squad, e até contar um pouquinho do seu momento tão remoto, né?
Eu consegui fazer um paralelo do bom e do ruim também de estar esse momento 100% remoto. Olha, a vantagem que eu vejo de estar numa squad tem muito a ver com a maturidade do time que você está lidando, né? Ou seja, se você tiver um time maduro, com uma liderança forte, capaz de se engajar e atuar dentro do objetivo de forma coordenada, cara, roda muito bem. E eu tenho esse exemplo agora aí, como a gente brincou, meu time 100% remoto entregando coisas. A parte ruim é o contrário disso, ou seja, nem todo mundo, nem todo profissional tem a característica ou perfil de trabalhar dentro de um modelo que funcione bem de squad. Ou seja, tem pessoas que são menos autônomas, tem pessoas que são menos engajadas, tem pessoas que assumem menos responsabilidade, etc. E eu acredito que esse perfil de pessoa é um pouco mais difícil de trabalhar dentro de um esquema ideal, né, de uma estrutura ideal de squads. E você, Brunão? Assim, se você gosta de gente, você gosta de liderar e você tem esse negócio de querer formar pessoas, entregar resultado, e você tem esse negócio de gostar de ver coisa entregue, gostar de passar a experiência que você teve, putz, eu acho que isso é um benefício gigantesco. Assim, o formato de squad, a gente brinca que é um negócio como se fosse um monte de startup dentro de uma empresa, saca? É lógico que a gente não tem vários ônus que você ser dono de startup tem, mas a gente tem vários bônus, que a parte legal de muita coisa de você ser praticamente dono de um negócio é isso, saca? Então, tipo assim, as demandas que a gente tem lá onde eu tô, em catálogo, boa parte dessas demandas é a gente que cria como time, assim. A gente que vai na área de negócio e senta e fala, putz, cara, eu entendi o que você quer, só que vamos fazer de outro jeito porque desse jeito que você falou não vai rolar. E a gente sai trabalhando isso. Então esse negócio de você saber ser autônomo é importante pra caramba, e eu acho que é um bônus muito grande, assim. Agora, ônus ou desafio, né? Eu vou falar de ônus mesmo, porque, desculpa a liberdade aí, mas todo mundo tem que ser adulto o suficiente pra pesar ônus e bônus de todas essas coisas na vida, né? A gente não tem só bônus, e acho que putz, depois que a gente sai do colégio, a gente percebe que é isso aí. E, cara, ônus é que quando você começar a ser líder, você vai sacar que se deu muito certo e muito bom, você fez um bom trabalho, mas a qualidade que você vai ver brilhando daquilo que foi entregue, dos resultados, tudo mais que foi feito, é das pessoas que executaram. Porque no fim do dia, você não executou nada. Você orientou as pessoas para elas darem o melhor delas e tudo mais. Isso tem seu valor. Mas você tem que saber lidar com isso. E isso é um ônus. Mas assim, se você se sente motivado por todo o caminho que levou até isso, então eu acho que o peso de bônus e ônus vale a pena. E desafio, eu acho que é constante. Eu divido da mesma opinião que você, Brunão, que eu acho que o grande lance que o cara tem que entender é que não é mais você protagonista, são times protagonistas, né? É isso aí. Você tem que lidar bem com isso, porque a partir daquele momento você tem que concentrar para dizer assim, como é que eu tenho times protagonistas? É isso aí. Né? E acho que esse é o lance que o cara tem que se ligar. O novo jeito, né, e os novos skills que a gente precisa ter são esses. E é até legal pegando os dois casos de vocês, né, tanto o Destro que eu já conheço e você agora conhecendo um pouco do que você contou da sua história na introdução, o soft skill que vocês desenvolveram, eu acho que ele é o grande diferencial pro cargo que vocês atuam dentro do squad, né? Por que eu tô falando isso, né? Quando a gente falou aí de lidar com vários cargos, né, da companhia, lidar com várias pessoas, com vários egos e com vários dinossauros e até galera mais pra frentex, que a gente brinca, né? Você tem que ter um soft skill e você tem que ser um camaleão, né? Você tem que saber o momento para conquistar um pedacinho de cada nível, né, da companhia, para você trazer o melhor pro seu time executar e mostrar pros caras que vocês estão na direção correta, né? O cara que for meio ruim de soft skill assim, eu acho que ele não consegue navegar e ele não faz o time andar, e aí a gente sabe o final da história. E vocês têm isso bem latente do lance do soft skill, né? Se comunicar e de desenrolar qualquer nível. Cara, eu acredito que todo mundo é capaz daquilo que tiver a fim de fazer de verdade, saca? Tipo assim, se você fala que você tá num lugar que você não está satisfeito e você queria fazer mais, você tá falando pra você mesmo lá no fundo que você vai fazer mais. Você só tá com, talvez, uma falta de disciplina, de jeito que você tem que seguir essas coisas pra alcançar o que você quer. Então, essa parte de ter o soft skill, se você quer muito isso e se isso te motiva, cara, você vai apanhar muito, mas você vai aprender. Às vezes, se você tiver a cabeça mais aberta, você vai apanhar menos e vai aprender igual. Inclusive, minha dica maior é essa, sabe? Tipo, putz, você
esteja aberto a aprender, porque é o que esse modelo pressupõe, assim, que você tem uma cabeça capaz de aprender e se adaptar, porque a ágil é sobre isso, saca? É sobre você saber lidar com uma situação que não aconteceu antes e interpretar ela, interpretar o objetivo, entender o objetivo e alcançar, conectar esses dois pontos, né? Através da entrega. Pode crer. Esses dias eu escutei uma expressão adaptável, vocês já viram? Caraca, que animal. Essa... Boa, nova. É animal. Pra mim é nova. É, palavrinha nova que nasceu em meio à correria. Olha que legal desse adaptágil aí, né? Uma coisa que eu ia falar depois do que o Bruno comentou aí, que um ponto acho que crucial é você se abrir à possibilidade de errar e aceitar o erro, né? Você só pode se adaptar de alguma coisa que não tá dando certo, né? Ou mesmo daquilo que tá dando certo, você pode evoluir com certeza, mas acho que a adaptação ela vem daquilo que não funcionou, daquilo que não foi bem. Então, esse é um grande segredo também dentro de uma cultura, de uma organização que encara o modelo de squads, por exemplo, tá aberta ao erro. Não é aqui uma apologia ao erro, né? Pelo contrário, se fosse assim, toda a empresa quebrava. Mas é saber lidar, arriscar, saber até onde pode ir, saber encarar esses desafios pequenos, ir lá, eu vou fazer, vou testar, vou avaliar, vou usar dados para verificar aquilo que eu fiz, ou seja, não é mais achismo, né? Tem um empiricismo, mas tem ciência por trás. Acho que um desafio, voltando até aquela pergunta anterior aí, que acho que é crucial, aí já quando a gente pensa na organização como um todo, é a autonomia, né? Não adianta a empresa, o CTO ou quem quer que seja dentro da empresa virar e falar, eu quero squads aqui, aí na segunda-feira muda, não é time de desenvolvimento, é squad. Isso não traz inovação, isso sozinho não traz cultura, isso sozinho não traz benefício, né? E o lance da autonomia, o que eu digo é isso, é quem está bancando, seja o CEO, qualquer diretor executivo, quem quer que seja, é bancar essa autonomia para os times, ou seja, não é fazer tudo o que quer da maneira que quer, mas é ter uma responsabilidade que essas pessoas podem pegar para si, com uma visão comum, com um objetivo comum, baseado em OKRs, em KPIs, em planejamento estratégico, os desafios que forem, e ir lá e fazer acontecer, entendeu? Sim. Sobre esse negócio que você falou, cara, eu acho que a mensagem do erro, às vezes ela pode passar o teor errado, e eu aprendi um negócio com o Silvio Meira, a mentalidade é de desaprender, saca? E desaprender é uma palavra ótima, porque é tipo, cara, você sabe tudo isso que você acha que você sabe? Na real, você não sabe. Desaprende isso aí e aprende de outro jeito, porque esse jeito pode dar uma resposta que você precisa. Eu acho que isso deriva bastante do pensamento científico, saca? Das verdades diferentes, tipo, uma verdade que é universal e foi comprovada versus uma hipótese e como isso amadureceu até virar uma teoria, etc. Eu acho que tem um quê desse raciocínio. Assim. O Destro falou do lance, não é apologia ao erro, mas eu costumo dizer, até na garagem, que eu tive esse privilégio, eu sempre ressalto isso, que foi um privilégio trabalhar nisso, e nem todo mundo que está hoje trabalhando nas suas mesas tem essa liberdade, mas é o apetite ao erro, né? A gente tem que ter um apetite ao erro e entender que aquilo vai saltar quando a gente aprende. A gente terminou há pouco uma gravação com o Pedro, ele comenta, poxa, cara, se você não tem erros para contar na sua vida, quer dizer que você não evoluiu, né? Quer dizer que você não fez nada também. Quer dizer que você não fez nada. Então, de fato, encarar isso, né? E até mais, eu contando um pouquinho do meu sapato dentro de uma seguradora aqui, o nosso business é precificar risco, como é que eu crio uma área para tomar risco? Então, eu acho que isso, a companhia que está disposta a fazer isso, é uma atitude louvável, mas tem que preparar as pessoas. Por isso que eu sempre falo para a galera que 99% é cabeça e 1% é metodologia, porque se as pessoas entenderem, né, do lance de se adaptar e de mudar o curso das coisas e andar como time, pode ser no papel de pão, cara. Muita coisa sai, mas a gente sabe que o ágil, ele de fato traz uma performance absurda. E pessoal, a gente queria também saber de vocês, se vocês podem abrir um pouquinho aí de como que são os ritos de vocês, como que funcionam os squads, né? Alguns exemplos práticos e interessantes aí no dia a dia de vocês. A gente segue agilidade, mas a gente não é muito apegado ao Scrum. A gente segue práticas de Scrum, Kanban, etc. Faz uma mistura que se adapta bem a gente, mas pega uma segunda-feira, tem um rito lá que é de planning, né, um planejamento.
o que é que a gente vai pegar do backlog, já que o PO já detalhou, já refinou bem. Vamos discutir e vamos planejar nosso trabalho para 1 ou 2 semanas. Então a gente tem tiros bem curtos. Acho que até pela natureza do varejo, do comércio eletrônico, que é muito rápido, é muito ágil, então a gente não tem aquela coisa de um sprint de 3 semanas. Cara, não, a entrega, no meio da semana tem uma entrega, no fim da semana tem outra, no meio da outra semana já tem outra. Então, assim, não todo, que a gente não chama de sprint, né, mas não todo fim de ciclo a gente faz uma retro, mas pelo menos uma vez por mês a gente pactuou de fazer uma retro, ou seja, de discutir como é que foi esse último ciclo. E aí tem as conversas com PO, com PM, com quem quer que esteja envolvido, de refinamento das histórias, de entendimento, para fazer as estimativas, ou seja, alguns chamam de grooming, refinamento. Não importa o nome que você dá, o importante é a prática, né? O que você faz, o que você entrega disso daí. No meu time a gente está praticamente baseado nessas cerimônias aí, como eu falei, não muito preso a um framework específico. Boa. Cara, como o Daniel contou basicamente tudo o que a gente tem de cerimônia em quase todos os times, ainda bem que eu pensei em outra coisa pra falar, senão não ia ter nada pra falar. Mas, cara, eu vou ilustrar aqui, tentar ser breve o suficiente, um caso que demonstra esse fluxo em funcionamento. A gente tem um problema lá na minha squad, que durante essas conversas de 1 a 1 que a gente tem com todos os membros do time, a gente faz uns planos de desenvolvimento individual e a gente planeja o que a pessoa pode melhorar em soft skill ou hard skill. E dentro dessas coisas, tinham umas coisas relacionadas ao campo de pesquisa que a gente tem dentro dessa problemática que a gente tá tendo lá. Daí, o que eu fiz foi basicamente virar pra pessoa e falar, tem esse problema aqui, que a gente tá pesquisando como resolver em outra instância, que não aqui dentro da squad, porque não chegou no fluxo de entrega, então nem chega na squad ainda. Eu perguntei pra ele, né, você topa desenvolver uma pesquisa sobre isso aqui, pra gente poder validar se existe alguma hipótese que a gente consegue resolver aqui dentro? Daí ele topou e foi fazendo isso, como um plano de estudo qualquer. E aí, beleza, eu dei os problemas pra ele, as massas de dados e tudo mais, e aí ele desenvolveu lá os estudos, e aí ele me devolveu. Esse estudo que ele devolveu, basicamente eu voltei para negócio, mostrei, a gente estruturou um plano de entrega, fez um projeto e isso voltou para o time. Então isso passou por produto, o insight de alguém do próprio time voltou como um produto, como uma demanda, e todo esse fluxo de squad é bem ilustrado em como esse loop funcionou, saca? Retroalimentando, né? Se fosse uma estrutura super tradicional, você funcionaria de um jeito que alguém de outro lugar, de outra área, demandaria alguma coisa pra depois você ver se isso vai funcionar ou não. Num papel. Saca? Ia ser um negócio que não ia funcionar tão rápido. Pode crer. Mas tem um ponto que ajuda muito a gente, né? É a arquitetura tecnológica. Se você tem uma arquitetura tecnológica engessada, baseada no teu monolitão, na tua aplicação gigante, de muita burocracia, várias travas, etc., cara, essa agilidade, ela pode não acontecer, ela pode se esbarrar, né? Já tive casos de amigos meus que assumiram função aí de um cara de trazer inovação, de um cara de trazer agilidade para dentro da empresa, e ela esbarrou nessa questão tecnológica até. Então a empresa, ela tem que se pensar também tecnologicamente nisso. Esse caso de arquitetura, cara, é um negócio doido também, porque até gravei um episódio com o Paulo lá no Hipster sobre isso, de monolito versus microserviço, que a gente também gravou. Cara, não quer dizer exatamente sobre que tipo de arquitetura você tá dizendo, quer dizer como você se organiza em volta do que você precisa trabalhar para desenvolver, saca? Tem empresas, microserviço, e agora desculpa aí que eu vou entrar num techniquez ligeiramente assim, mas microserviço é um paradigma que lida melhor com esse negócio de desacoplar. E o monolito, que é um negócio gigante, ele lida pior com isso porque não tá claro o limite de onde é o quê. Acho que é por isso que as organizações tendem a se mover em direção a microserviço, porque as fronteiras são super claras, saca? Desculpa aí, se pá, eu fugi um pouquinho da pauta, mas eu tive esse raciocínio aqui. Fica à vontade, cara, aqui é de todo mundo. Até só para ilustrar, recentemente, a gente na minha squad lá, a gente teve um desafio de buscar uma informação que era gerada num outro time de uma outra tribo. Fui falar com os caras, que ela falaram, cara, tem uma toada até maio. Se você quiser, faz você, puxa o dado não sei da onde, porque a arquitetura já está planejada para isso, entendeu? Então, a gente tem essa agilidade de, se o Bruno quiser pegar uma informação
que eu gero, ele tem um caminho que ele não precisa nem tocar onde eu mexo. E assim, é como se fosse uma corrente, né? Uma stream, um fluxo transacional de informação, etc., em que você pluga no lugar que você quer e usa a informação. E tem um negócio sobre o Squad que eu só queria adicionar aqui, porque senão eu vou ficar remoendo depois de não fazer isso. Cara, às vezes a gente fala de Squad e parece que a gente tá criando silos para resolver problemas específicos, né? E não é bem por aí. A gente tá numa organização maior e a gente só tá nisso para resolver um problema X que alguém tem mais habilidade ou contexto ou precisa de mais foco para resolver. Mas não quer dizer que as pessoas daquele time só trabalham com aquilo ali, ponto final. Vira e mexe, eu e outras pessoas, claro, a gente tem essa cultura de falar, putz, cara, às vezes tem gente do meu time que pode ir trabalhar em outro time durante 1-2 meses pra ajudar numa determinada entrega de um outro time lá, porque assim, essa organização de squad, tribo, aliança, ela é justamente pra você ter flexibilidade dentro daquele mundo ali, para as pessoas poderem se ajudar e os times poderem entregar valor para a instância que tá cada vez mais acima, né? E de uma maneira final, Magalu como um todo. Esse é o racional, saca? Não é um negócio para você resolver criar silo e fazer as pessoas não se falarem. Pelo contrário, é para criar foco e capacidade de se adaptar. Show de bola. Bom, galera, agora a gente tá indo aqui pro nosso último bloco do EmpreendaCast, infelizmente. Agora que tava bom. O pessoal da Crash vai botar agora as criancinhas fazendo de fundo, você vai ver. Mas a Crash, apesar de ser uma excelente empresa que você pode contratar para fazer o seu podcast, não é a grande patrocinadora desse bloco. São os nossos apoiadores, né? O pessoal que apoia aí a continuidade do nosso projeto aqui do EmpreendaCast, o pessoal que contribui pra gente através do PicPay, do Padrim, do Patreon. Se você procurar lá nessas plataformas pelo EmpreendaCast, você vai encontrar os nossos planos, onde você pode fazer ali a sua assinatura, mensalmente dar um dinheirinho pra gente, que será depois revertido ali em melhorias, tanto nos nossos equipamentos, quanto a gente conseguir trazer gente de fora, ou viajar para ir entrevistar essas pessoas onde elas estão, quando terminar esse período de quarentena, obviamente, e também aí ajuda a pagar os nossos trabalhos que estão cada vez mais profissionais. A gente está contando com cada vez mais pessoas na nossa equipe, aumentando aí, para trazer um conteúdo de cada vez mais qualidade para vocês aqui, nossos ouvintes, sonhadores aí maravilhosos, que inclusive agora tem, primeira mão, eles têm um filtro exclusivo para utilizar no Instagram. Muito bem. Procura lá no seu Instagram, lá nos filtros, por EmpreendaCast, você vai encontrar um filtrozinho lá que vai mostrar que você também é um sonhador. E aí, uma das últimas contratações nossas é o nosso stag queridíssimo, o Luquinhas, que ajuda a gente nos detalhes das redes sociais, e a gente tá pegando um carinha que era jovem aprendiz, tá se tornando um monstro aí das redes sociais. E também falar que um dos planos que a gente tem lá, você entra no grupo do WhatsApp e recebe tudo em primeira mão, inclusive a gente te ajuda dependendo da jornada da sua empresa aí, cada um com um pouco da sua frente e o seu conhecimento te ajuda aí, sonhador. Então, entra lá, também pode ver no blog como é que você faz para apoiar o EmpreendaCast. É isso aí. Bom, pessoal, vamos aqui então para as últimas perguntas aqui do nosso episódio. Finalmente a gente vai responder então qual que é a grande questão desse episódio aqui, que a gente falou bastante sobre o que é, como é que funciona, mas se eu quiser implementar uma squad na minha empresa, por onde eu começo? Cara, eu vou dar a mesma resposta que eu dou para todo mundo que pergunta sobre transformação digital também, que é, eu preciso mudar a minha empresa e fazê-la se transformar digitalmente, blá, 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 blá. A pessoa que tem que abraçar isso é algum stakeholder muito forte e, preferencialmente, o maior possível, assim. Por quê? Porque isso não é uma mudança de upgrade de máquina, não é um negócio que você vai mudar o cargo de alguém. Você tá mudando a mentalidade. É um negócio muito mais crítico, saca? Que demanda uma seriedade e um apoio muito forte. Então, minha maior dica é essa. E assim, todas as empresas que eu vi que isso andou melhor ou funcionou, foi porque seguiu essa abordagem. E todas as empresas que eu vi que bateram muito a cabeça, foi porque o maior stakeholder não estava comprado com essa mudança, sabe? Uhum. Olha, eu concordo em tudo que o Bruno falou, assim. Eu acho que você pode ter iniciativas
começando de baixo para tentar contagiar o resto, obviamente, mas quando você quer colocar isso de verdade dentro da cultura da empresa, dentro de uma mudança, visando transformação digital, agilidade, entrega de valor, etc., isso tem que ter, de fato, um stakeholder, um patrocinador dentro da sua empresa, que é quem banca e puxa. Ele fala, tá no meu nome, eu quero que isso aconteça. Porque a hora que precisar de apoio, é ele que vai dizer, tem que acontecer, entendeu? Na hora da crise, vai segurar também, né? Não vai mudar do nada, né? É isso aí. Animal. Exatamente. Vou aproveitar uma aqui pra gente colocar a polêmica, né? Vocês acreditam que essa estrutura de squad vai durar bastante tempo ainda? A gente tá só no começo. E o que vocês acham da como que é? Caralho, eu vi esses dias. Spotifização? Isso, Fala de novo aí, Brunão. Como que é? Spotifização. E eu falei como? Não sei, velho. E qual que é o certo? Impossível repetir. Tô zoando, vamos lá. O que vocês acham, cara? Começa pelo Destro agora, o Geizão. Cara, assim, mais de 20 anos que eu tô em tecnologia e eu vi diversas ondas, assim. É natural que isso mude, né? O que a gente vê hoje, daqui 5, no máximo 10 anos, vai ser diferente, e isso é natural, porque é uma evolução dos modelos e da realidade que a gente vive em cada fase da vida, né? Eu já comecei a trabalhar desde da época que poucas empresas de tecnologia se estruturavam até na questão básica de gestão de projetos. Depois a gente passou por modelos mais tradicionais como o RUP, por exemplo. Aí entrou agilidade lá, a partir, pelo menos, do meu conhecimento, 2010 para frente, assim, onde houve uma adoção maior da agilidade no mundo de tecnologia. Depois isso contaminou não só tecnologia, mas outras áreas. Agora essa spotifização, squads, esse é o assunto do momento. E eu tenho certeza que daqui 3, 5 anos vai vir alguma coisa que vai, quem sabe, ser melhor até que o que a gente faz hoje. Cara, eu vou responder de um jeito um pouco mais categórico, porque eu tenho uma crença mais categórica. Pra mim, depois do ágil, nada em tecnologia dura mais 5 anos, assim. Sempre surge um negócio que vira uma onda nova, assim. Isso é bom. Se você gosta de mudança, isso é bom. Se você não gosta, talvez você precise ou aprender a gostar ou ir para outro lugar que tenha uma dinamicidade menor. Assim. Ou vai fazer pão, né? Todo dia de manhã, mesmo pãozinho. Exatamente. Mas provocações de lado, né? Cara, eu acredito que a spotifização, ou a googlização, ou a facebookização, ou a qualquer coisação aí que todo mundo queira fazer sobre as coisas, é porque a gente tem a tendência a buscar o menor caminho para fazer alguma coisa, né? Então a gente quer uma receita pronta para fazer alguma parada, a gente quer um ABC de como chegar de um ponto ao outro. Então, eu acho que é natural a gente fazer isso, mas eu acho que o impulso emocional é esse, mas o impulso racional, que a dica que eu dou também é, cara, não faça isso, sabe? Entenda aonde aquilo foi aplicado, qual o contexto que aquilo envolve, os objetivos, os prós e os contras. Eu acho que esse modelo ajuda bastante, assim como todo o manifesto ágil e tudo que aconteceu de lá pra cá. Cara, eu fico curioso e ansioso pelo futuro, sabe? Para as coisas que vão acontecer, assim. Eu acho que esse negócio de descentralizar vai ganhar faces novas que eu não sei se eu imagino muito bem o que vai acontecer. Mas eu fico fascinado pelas possibilidades, assim. Animal. Bom, legal a contribuição de vocês. Queria colocar, né, pra você que caiu nesse episódio aqui, achando que ia passar pelo Manifesto Ágil, que a gente ia falar de cada uma das responsabilidades dentro do Squad, acho que não era essa a intenção do nosso papo. Era trazer um pouco da vivência da Magalu, fazer esse cross animal, o Brunão que toca lá o Cabeça de Lab, e a gente trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Acho que na mesa aqui tem mais de 40 anos de tecnologia, se a gente juntar um pouquinho de cada um, acho que dá até mais, mas a gente vai poupar você aí da nossa idade. Então é legal você entender você entender o que aconteceu aqui, que é uma percepção não só do que está acontecendo numa empresa centenária, mas também está acontecendo numa empresa mega inovadora, que a Magalu tem puxado essa bandeira com muito carinho, né? É um benchmark para tudo. Acho que os caras têm até que agendar lá os bench, senão é o dia inteiro empresa querendo visitar e conhecer, né? O que tá rolando nos squads. Também você, dependendo do momento que você tá vivendo na sua corporação, aqui ficou uma mensagem muito importante, que é o patrocínio de alguém
numa patente dentro da companhia que tenha suficiente liberdade para colocar isso de pé e sustentar. Acho que esse é o grande recado que a gente tem para uma empresa que quer implementar a metodologia ágil, quer viver uma era, né, e não quer viver só buzzword, né? Não adianta você falar que tem squads ou squads, né, como você quiser a pronúncia, se você não tem realmente a mentalidade que o Bruno comentou e uma força de um patrocínio de alguém que vai segurar isso. Nem sempre vai sair os resultados nos primeiros meses, porque também tem a adaptação das pessoas, e a gente falou um pouquinho aqui também o quanto uma transformação é dolorida. Você tem que estar preparado também para as dores que é uma transformação, de você virar a sua companhia de ponta cabeça para um modelo diferente. Então acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem aqui. Acho que as redes também, agora contar um pouquinho onde a galera encontra vocês para tirar mais dúvidas, seria um bom caminho para quem ficou curioso aí e sentiu o gostinho de quero mais histórias aí da Magalu. E quem quiser saber mais da Sul América também, me encontra nas redes. Tô no LinkedIn, né? Acho que é o básico lá, Daniel Destro. É fácil me encontrar, até o URL lá, /Daniel Destro. E o Instagram, acho que são dois lugares fáceis de me encontrar. E toda vez que eu participo de um episódio aqui, já ouvi solicitação de conexão lá no Instagram, que eu acho bem legal, né? Porque gente querendo trocar bastante, eu gosto muito disso. Boa, cara. Valeu demais o convite, o papo foi ótimo. E se vocês deixarem, a gente grava 5 horas de episódio facilmente, porque esse assunto, quando você gosta, cara, você vai. Você dá pra fazer um churrasco, ficar o dia inteiro, viajar, você vai falando sobre isso sem parar. Eu tô em todas as redes, como BF Gouveia, LinkedIn, Twitter, Instagram, todos os lugares aí, BF Gouveia. Vou fazer um jabazinho aí do Cabeça de Lab. Por que Cabeça de Lab, né? Cabeça de Lab é justamente essa mentalidade. Quando a gente tava lá no Labs, lá no começo, a gente rotulava as pessoas assim, né? A gente falava, putz, tem Cabeça de Lab, sabe? De Luiza Labs. E aí, foi daí que surgiu o nome. Quando eu tava conversando com o Fatala e surgiu a ideia, eu falei, cara, Cabeça de Lab tem que ser o nome, tipo... E foi muito fácil, assim. Normalmente as pessoas demoram muito pra pensar em nome, pra gente foi zero esforço. Da hora. Que animal. Bom, Cabeça de Lab, em qualquer lugar você escuta aí. Então, a gente tá agora, durante a crise, a cada 15 dias, porque tá desafiador fazer semanal. Parabéns vocês aí por fazer várias vezes na mesma semana. Bem desafiador. Mas, depois que tudo isso passar, a gente volta pra um ritmo semanal aí. E é isso aí, galera. Adiciona lá, pergunta e bora mudar as coisas aí. Pega esse testemunhal pra Crash aí. Aproveitar a dica aqui do Cabeça de Lab, e eu queria ver com vocês também se vocês têm algumas outras dicas pro pessoal que tá ouvindo aqui, os nossos sonhadores, de livros, podcasts, séries, enfim, alguma coisa aí pra aguçar ainda mais a vontade deles aí de se aprofundar em assuntos como a gente tá se aprofundando nessa mesa redonda. Aproveitando aí que acho que vocês gravaram com o Pedro aí da Ace, eu sou fã dele, eu acompanho ele. A Ace tem o podcast Growthaholics, que é sensacional, né? Que ele fala muito da questão de inovação, startups. E o livro dele, que é a estratégia da inovação radical, assim, podcast e livros são sensacionais, assim, vale a pena. Eu falei do Extreme Ownership e aproveitando já que tá com a perninha no Extreme Ownership, o autor dele é o Jocko Willink e ele tem um podcast que é o Jocko Podcast, JOCKO Podcast. São episódios gigantes, então vai com calma. É em inglês, então às vezes é bom você pratique inglês, mas é bem tranquilo, porque não fala muito rápido, então é bem tranquilo de escutar. Cara, é um podcast animal e, putz, se eu for falar de podcast animal aqui, a gente vai perder mais um tempo. Mas, cara, pega os convidados do Jocko e vai vendo quem tem podcast e vai escutar, porque são muito bons, assim. Muito bacana. E você, Gus, tem algum? Cara, na verdade, de podcast, a gente, como produtor, né, parou, continuou no mesmo ritmo. Mas como consumo, eu confesso pra você que em meio à quarentena, eu fiquei mais visual em vídeo, não posso mentir. Então eu tenho visto bastante conteúdo no YouTube. E eu tive a grata surpresa também de cair nos vídeos da Ace e da Endeavor, que fazia um tempinho que eu não parava lá no YouTube deles. E eu peguei até uns vídeos antigos, que o conteúdo tá um pouquinho defasado, porém tive insights absurdos. Então eu recomendo você dar uma visitada no canal da Ace e da Endeavor. Perde um tempinho lá nos vídeos. Uma pena que todo esse conteúdo não tá em podcast, né? Senão ia facilitar pra gente bastante.
Mas eu me peguei aí domingo dando uma olhada em bastante vídeo do YouTube da Endeavor, coisas sensacionais. E também convido você a revisitar a entrevista que a gente fez com a Camila da Endeavor, que é uma mina animal, que está trazendo uma bandeira fantástica. Eu estou acompanhando ela no LinkedIn também. E nesse momento de crise, a Endeavor está fazendo um trabalho fantástico com os empreendedores e está de fato apoiando e segurando a onda para os caras também. Convido vocês a darem uma olhada nas redes sociais da Endeavor. Acho que essa é a minha dica da vez aí, que eu voltei um pouquinho no passado, fazia um tempo que eu não via YouTube. Show de bola. Eu vou dar uma dica ainda mais do passado, Gus. Minha dica é uma dica analógica, cara. Que é o seguinte, eu tava até comentando, né? Eu participei de um podcast da Sul América recentemente, e a Andressa até questionou, né? Como é que vocês fazem pra desligar, né? Um pouquinho, sair tanto do virtual e tal. E eu comentei, né? Pô, eu só desligo quando eu vou dormir, né? Do resto, ou tô trabalhando, ou tô, né? Preparando alguma coisa pro trabalho. É incrível que a gente não tá desligando mesmo na quarentena. E aí, no final de semana, eu falei, cara, eu vou realmente desligar, assim. Mas eu só pegava o celular pra ver se tinha mensagem da minha família ou de amigos próximos, respondia e deixava de lado. Deixei Instagram, que eu sou bem ativo no Instagram, deixei Facebook, deixei LinkedIn, deixei tudo de lado. WhatsApp também, os grupos, tudo deixei de lado. E realmente, cara, foquei no final de semana pra fazer minhas coisas, sabe? Então, cozinhei pra caramba, fiz bastante exercício, meditei, comecei a trabalhar no meu planner, que já tá mega atrasado, né? Já tá chegando no meio do ano. Mas assim, realmente consegui tirar algumas coisas do caminho. E por incrível que pareça, o mundo não acabou nesse meio tempo, né? Olha só, deu pra deixar um pouquinho a tecnologia de lado aí, curtir um pouco mais a vida aqui analógica. Não vou mentir, né? Assisti live ali de cantor, vi uma série, um filme, não sei o quê, mas assim, sem aquela pressão de precisar compartilhar ou ter informação direta de tudo que tá acontecendo o tempo todo lá fora e poder desligar um pouquinho. Isso fez muito bem, cara. Eu comecei a semana assim super relaxado, assim, e pronto pra tocar as coisas. Acho que o trabalho fluiu até melhor, assim, hoje, na segunda-feira. Então fica a dica aí que é desconectar. Tiaguinho, no meio do esporte a gente fala que descanso é treino. Aham. Cara, esse negócio de quando você tá fazendo outra coisa que não é trabalho, você focar nela ajuda muito a você tirar a cabeça e relaxar, sabe? Então é uma puta dica mesmo. É isso aí, pessoal. Bom, você que tá ouvindo aqui o nosso episódio, gostou do papo aqui, quer conhecer outras pessoas com papos tão interessantes, quer discutir um pouco mais sobre esses assuntos de squad ou sobre outros assuntos que a gente tem abordado aqui no EmpreendaCast, a gente tem um grupo lá no Telegram, que o WhatsApp não aguentou a quantidade de ouvintes que a gente tinha. A gente tá com 700, 800 ouvintes no grupo do Telegram, que ficam conversando o dia inteiro sobre diversos assuntos. Você pode encontrar também alguns dos entrevistados aqui do EmpreendaCast que já participaram da nossa mesa redonda, dos nossos episódios regulares. O Destro é um deles que tá lá e sempre participa com a gente. E você pode conversar com a gente diretamente, trocar ideias, conhecer pessoas novas, validar uma ideia de negócio que você tem, encontrar um parceiro de negócio, encontrar um sócio, um desenvolvedor. Enfim, é uma comunidade ativa de pessoas que têm o mesmo propósito de empreender e mudar esse mundão. Então entra lá, com certeza você vai encontrar alguém e uma comunidade de braços abertos para te receber e trocar informações e ideias com você. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu gostaria de agradecer muito vocês pela participação desse episódio. Acho que o tema é muito mais profundo, a gente conseguiu aqui apenas lapidar aqui, né? Mas poder conversar com pessoas assim tão bacanas quanto vocês e também poder dar essa abertura do pessoal conhecer o trabalho de vocês lá na Magalu, que está sendo desenvolvido, conhecer também o Cabeça de Lab, para quem ainda não conhece. É um prazer aqui do EmpreendaCast poder fazer esse tipo de ponte, esse tipo de conexão. Boa, valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, no site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, é tudo @EmpreendaCast. E no nosso site, empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Thiago Lima, Creator. Pega essa, Gu! Você também pode encontrar lá Gustavo Passa, agitador de inovação. E procura também os outros meninos aqui que fazem o EmpreendaCast junto com a gente, o Gabrielzinho, o Leozinho, tá todo mundo lá. Pra você que é ouvinte, estiver curtindo esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir
que você vai receber os nossos episódios em primeira mão. Também ajuda a gente a ter um destaquezinho lá dentro da plataforma. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas em comentário que a gente lê tudo e depois responde pra vocês, certo? Pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Falou! Só deixa registrado aí que ágil não é rapidinho. Crash Produtora.